Oi, turminha, tudo bem? Então, a gente vai fazer um resuminho das atividades de hoje, 25 de fevereiro, tá bom? Primeiro, nós começamos trabalhando artes, né? Na página 3, ou seja, a primeira página do livro de arte, em que vocês vão observar aqui a cena, né? Uma cena, acredito que seja uma galeria de arte ou um museu de arte. As crianças observando, né? O quadro. Esse quadro aqui é do pintor Pablo Picasso, olha só, em que ele retratou aqui uma pessoa, né? Fazendo um movimento diferente com o corpo. E as crianças tentando aí imitar, olha só, vários tipos de crianças em situações tentando imitar aí o quadro do Picasso. E aí diz assim: cabeça, tronco, membros e arte. Neste capítulo vamos observar o nosso corpo e criar representações dele, experimentando movimentos que normalmente não fazemos no nosso dia a dia, não é? Crianças, a arte aí é uma ciência, como a tia costuma dizer, né? Uma disciplina que vem tratar aí de assuntos como cultura, as diversas manifestações de arte, criança. Quando a gente fala de arte, né? A gente não está falando só de pintura, só de escultura. A arte vai muito além, crianças. Música é arte, pintura no rosto é arte, dança é arte, cinema é arte, novela, né? Atuar é uma forma de arte. Então, existem várias manifestações artísticas que a gente possa, e existe sempre aquelas que a gente se identifica mais, não é mesmo? E aí, nesse módulo agora, vem tratar sobre arte no corpo, né? Usando o corpo para fazer arte. E aí ele trouxe essa pintura de Pablo Picasso, né? Uma pintura diferente, que parece um corpo tentando fazer um movimento que não é comum do nosso dia a dia, pelo menos não dos adultos, né? As crianças ainda fazem aí umas artes com o corpo que nós adultos, a maioria de nós não consegue. Então vamos aproveitar esse momento aí das crianças e fazer, né, arte com o corpo. E aí a gente vai aqui para a página 4. Na página 4, vem trazendo um quadro, não é mesmo? Olha só, um quadro diferente, em que existem pessoas de várias posições aqui. E aí a criança deve observar e tentar ver, né, o que eles estão fazendo aqui, que cena é essa? Você vê que existem pessoas em posições diferentes, algumas com os instrumentos nas mãos, não é mesmo? E aí a gente vai colocar agora, daqui a pouquinho, um vídeo no grupo falando sobre essa arte, tá? Que é a capoeira. Esse quadro aqui é do artista Caribé, né? Que pintou aí uma roda de capoeira. E a capoeira é uma manifestação artística, né? Vinda da África, em que mistura dança, música e luta, não é mesmo? Em que os escravos antigamente, né, no tempo da escravidão, era uma manifestação cultural deles, né? Era uma forma que eles faziam muito assim de lutar, mas como eles não podiam fazer isso, eles fizeram em forma de dança. E envolve música, instrumento, envolve também ordem, né? Então a capoeira ela existe toda, né? Uma forma de se fazer. E aí a tia vai colocar um vídeo e vai mostrar alguns instrumentos que é usado na capoeira também. Para você ver como a arte envolve tudo, né? Música, dança nesse caso e luta. E aqui na página 5, ele vai rever o quadro que as crianças estão vendo lá na frente. Olha, o quadro de Pablo Picasso. Aí diz assim: o que você é capaz de fazer com o seu corpo? Consegue mexer a orelha? Encostar a língua na ponta do nariz? Lamber o cotovelo? Existe algum movimento que só você consegue fazer? Tá? E aí as crianças podem experimentar em casa, né? Tentar lamber o cotovelo, encostar a língua na ponta do nariz. Algumas crianças conseguem enrolar, me mostrar que elas conseguem enrolar a língua. Existe um movimento aí que algumas ou bem poucas pessoas conseguem fazer. E aí aqui, na página 6, olha só, está mostrando as pessoas que usam esse tipo de arte, trabalham com esse tipo de arte, né? E aí falamos aqui da acrobata, né? Da acrobacia, que geralmente é utilizada em circo, né? Pessoas que fazem esse tipo de arte, né? Elas não é de uma hora para outra, elas precisam de muito treino, né? Praticar bastante para chegar ao nível de conseguir ficar nessa posição aqui, não é mesmo? E as crianças identificaram, né? Que
que os acrobatas a gente encontra na maioria das vezes em circo, não é mesmo? E às vezes em algumas artes em rua também, algumas pessoas fazem esse tipo de movimento. Na pintura que você acabou de ver, o artista espanhol Pablo Picasso desenhou uma acrobata, né? Aquele quadro que a gente viu. Você sabe o que é uma acrobata? Sabe o que ela faz? Já viu alguma? Né? Aí a gente, numa roda de conversa, as crianças, a maioria já foi ao circo e viu, né? Outros viram em praça também. E agora sim, a atividade que a gente vai fazer na página 7. Diz assim: preste atenção nas fotos da página anterior. Aí vai mostrar as fotos das duas acrobatas. Você acha que elas têm algo em comum com a pintura de Picasso? Aí as crianças disseram que sim, né? Ela parece um pouquinho com os movimentos que é feito no quadro. Agora você vai criar o seu próprio acrobata nesse espaço aqui, né? Então a criança vai fazer aí um desenho de algum acrobata fazendo um movimento que não é comum que nós façamos no dia a dia. Nós não fazemos esse tipo de movimento no dia a dia. Então você vai criar, meu amor, um acrobata seu. Tá bom? Aí pode pintar, pode fazer o cenário ao redor, tia? Pode fazer o cenário ali ao redor, né? Uns desenharam, uma coleguinha desenhou em cima de um hotel, lá em cima fazendo, outro colocou numa sala de balé, outro colocou num circo, ficou bem legal. E aí a criança vai usar a sua atividade, você vai usar a sua atividade, meu amorzinho, para fazer o seu próprio acrobata, tá bom? E agora a gente vai para matemática, tá bom? Em matemática a gente trabalhou as páginas 10 e 11, aqui ó. E o que a gente vem falar em matemática? Marcando tempo. E aí a gente conversou com a turminha que durante o nosso dia, né, a gente tem uma rotina, que essa rotina ela segue uma cronologia, né? Ou seja, ela segue um tempo. Uma hora você dorme até determinado momento, até determinada hora. Aí você acorda, o que você faz? Escova os dentes, toma café, vem assistir a aula, né, quando é dia de semana. Depois eu tomo meu banho, aí depois eu almoço, vou assistir televisão, tá? E a gente quer mostrar que isso aí, crianças, existe um antes, um durante e um depois de tudo, né, do nosso tempo. Porque a gente precisa entender como é que funciona, tá? Que existe um tempo, que a gente se organiza no tempo para fazer isso. E mais lá para frente a gente vai mostrar qual é realmente o tempo que a gente geralmente usa. Por enquanto, eu só preciso que vocês entendam que existe um tempo para tudo, né? Não, a gente não dorme o tempo todo, a gente não come o tempo todo, a gente não brinca o tempo todo e nem estuda o tempo todo. Que existe uma cronologia, um tempo certo para a gente fazer as coisas, tá bom? E aí, pergunta aqui, qual foi a primeira atividade da sua turma hoje? Nossa primeira atividade foi a aula de arte, né? Fizemos aí a atividade de arte. Então, a turminha fez um desenho, escreveu atividade de arte. E aí, logo depois perguntou, e qual será a última atividade de hoje? Então, não do dia, né? Não fizemos fizemos em relação à escola. Então, a última atividade do dia foi a atividade de matemática, igual como a tia colocou no grupo, tá bom? Na terceira questão, ele pede para você fazer um desenho, né? Uma atividade que a turma fez hoje depois do recreio. No caso, depois do intervalo, nós fizemos aí uma atividade de matemática, tá bom? Então, as crianças desenharam aí a atividade, elas fazendo a atividade de matemática, tá? Alguns não participaram, a gente está passando agora como é que foi feito, tá bom? Como é que foi a nossa aula hoje. E aí, aqui na página 11, você vai precisar ir lá no material de apoio e destacar, tá? Deixa eu até desmarcou aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui qual é a página do material de apoio que você vai usar. Ó, essa página aqui vai destacar essas duas figuras da garotinha para utilizar lá no material de apoio, ó, essa aqui. Só essas duas, aqui não. E aí, na letra A, colhe a cena que mostra o que a Ana deve fazer antes de lanchar. Ela deve lavar as mãos ou ela já vai escovando os dentes? Geralmente a gente lava as mãos antes de comer, né? É o que é correto. Então você vai colar lá a atividade da Ana lavando as mãos. Depois, colhe a cena que mostra o que a Ana deve fazer depois do lanche, depois de comer. Escovar os dentes, né, crianças? Porque a boquinha fica suja, então a gente tem que escovar os dentes. Aí você vai colar lá a figura da Ana escovando os dentes.
Ok? Compreenderam? Primeiro a Ana lava as mãos, depois Ana escova os dentes, certo? Na terceira questão, desenhe em ordem, nessas 3 ordens aí, 3 coisas que você faz depois da escola, depois da aula, tá? Quais são as 3 coisas que você faz? Em ordem. Primeiro, primeiro, olha, uns colocaram, primeiro eu troco de roupa, depois eu lavo minhas mãos, depois eu almoço. Outros colocaram, tia, primeiro eu tomo meu banho, depois eu almoço, depois eu jogo videogame, depois eu almoço. 3 coisas em 3 horas, na ordem, tá? Que você faz depois que você termina as suas atividades da escola, ok? Aí vem o dever de casa, da página 12, ó. E aí a tia vai só dizer o comando, como é que você deve fazer o dever de casa da página 12. Da página 12 diz assim: o recreio acabou, todos para a fila. Siga as pistas para descobrir o nome dos amigos de Ana. Depois escreva o nome deles abaixo de cada um na fila. E ele vai te dar as identificações. Por exemplo, José é o mais baixo de todos. Você vai ver quem é o mais baixo de todos e vai escrever o nome José. A tia dá um conselho, tá? Para você que vai auxiliar a criança a fazer, que você circule o nome José para ele escrever embaixo. Tá bom? Depois, Bruna é a mais alta do que José. Aí ele vai olhar de novo para o José. Quem é mais alto? Logo na sequência. Depois do José. Aí você vai colocar lá o nome. Circula para ele escrever o nome embaixo. Tá? Escreve lá Bruna. João é mais baixo do que a Luísa. Isso tudo na ordem do menor para o maior. Aí você vai ver lá quem é o João. Vai circular o nome João para ele escrever. E embaixo ele vai embaixo do João, lá em cima da linha, na direção do João, ele vai escrever o nome João. E por último ele vai escrever o nome da Luísa, né? Que é a mais alta pelo que a gente já viu de todas, né? Então vai ficar assim. Na segunda questão, como é que ele vai fazer? Ele pede para você escolher 2 colegas, no caso em casa 2 pessoas. E mais a criança que vai fazer, tá? Por exemplo, né? O Davi vai escolher 2 pessoas mais altas que ele. Eu creio que talvez ele seja o menor da casa, a não ser que não seja, a criança não seja o menor da casa, né? E aí ele vai colocar na posição do menor para o maior. Por exemplo, se o Davi escolher ele, a mamãe e o papai, ou ele, a irmã e a mamãe. Então ele vai se desenhar, coloca o nomezinho dele, Davi, faz a irmã, coloca o nome da irmã, faz a mãe, da mãe ele pode colocar lá o nomezinho mãe, do pai e pai. Para quê? Para a tia poder saber quem é, tá bom? Então, no caso ele vai desenhar ele e mais 2 pessoas, tá bom? Pode ser a mamãe e papai, pode ser a tia, pode ser... Tá? Contanto que também ele se inclua, você se inclua, tá? Seja o Davi mais 2 pessoas, o José e mais 2 pessoas. Nesse caso aí vão ficar os 3, na ordem do menor para o maior, tá bom? Você vai se desenhar e não esqueça de colocar o nome para te saber quem é que você desenhou. Fechado? Combinado? Então tá bom. Esse é o dever de casa, essas foram as coisas que a gente tratou hoje, na nossa aulinha de hoje de artes e matemática. Tá bom? Tivemos inglês também, que a gente vai deixar o link lá para vocês, caso vocês precisem, nos vão gravar. Então é isso, meus amores, eu vou aguardar a atividade de vocês no meu PV. Um super beijo, até amanhã. Lembrando que hoje tem reunião dos pais, tá bom? O papai e a mamãe aí, que hoje tem reunião às 3 horas da tarde pelo Google Meet. O aviso foi no grupinho, tá bom? Beijo, muito obrigada, crianças. Até amanhã.